Boulos vai ter muito que se explicar a partir de agora, porque ontem a Polícia Federal divulgou o relatório, pediu um indiciamento de André Janones por crime de rachadinha. Por que ele vai ter que se explicar? Por essa declaração que ele deu no Conselho de Ética. Matheus, coloca por gentileza. Antes de a conclusão do voto, inclusive casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita em relação a deputados, pelo meu partido pessoal, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes ao exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério, independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti, já citado neste relatório, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Então, qual foi o argumento do Boulos para deixar muito claro para você que nos acompanha? Ele argumentou no seu parecer que as denúncias eram referentes a 2016, quando ele não era deputado federal. E aí ele disse, não, porque a representação apresentada pelo PL também fazia uma referência a 2016. Só que nananina não, a representação do PL faz referência a 2019, quando o André Janones já era deputado federal. E aí, o que acontece? Me vem a Polícia Federal e me apresenta o seguinte relatório. Vamos esmiuçar o trecho do relatório, Matheus? Porque, bota esse primeiro ponto, aquela primeira arte, Matheus, falando sobre os valores do cheque, para a gente explicar direitinho. O que a PF descobriu? A PF descobriu que os assessores do André Janones, você tinha dois modos operandi. O primeiro, foi confeccionado um cartão de crédito em nome de um assessor do André Janones, em nome do André, para uso do André Janones. Então, por exemplo, só nesse caso do cartão de crédito do Mário, que não é o nosso Mário Alan dos Panos, né, esse ex-assessor, ele gastou, de 2019 a 23, 1 milhão e 100 mil reais, sendo que no período ele teve uma remuneração de 940 mil, ou seja, ele estaria endividado. Ele estaria endividado. Passa o outro trecho, Matheus. Vamos ver se vamos passar o outro trecho aí, Matheus, só para a gente mostrar isso direitinho. Tá aí, muito bem. Obrigado, querido. E aí tem um detalhe que a própria Polícia Federal argumenta aqui, é que ela pediu ao Banco do Brasil o registro das faturas dos cartões do Mário, né? Do Mário Celestino da Silva Júnior, ex-assessor. E aí, o que ela descobriu? Próximo ponto, Matheus. Próximo item. Tá aí, olha aí, ó. O Mário utilizando praticamente o mesmo cartão do Janones. Janones, ele virou dependente, na prática, explicando de forma muito, né, clara, ele virou dependente do seu ex-assessor, Mário Celestino da Silva Júnior. Próximo trecho. Detalhe, né? É um Ourocard Visa Infinity, super, né, um cartão top de linha. Aí é uma comunicação do Banco do Brasil confirmando que há esse vínculo dos dois cartões de crédito. Próximo ponto, Matheus. Aí a conclusão da PF. Ao que tudo indica, o único objetivo do Mário ao emitir o cartão adicional, né, era repassar parte de sua remuneração para o parlamentar. Afinal, o cartão principal de sua titularidade somente veio a ser utilizado aproximadamente 4 anos. 4 anos após a sua obtenção. Enquanto isso, o adicional em nome do deputado André Janones passou a ser utilizado imediatamente. Próximo item, Matheus. A gente explicar isso aqui. Aqui você tem a Polícia Federal mostrando, né, essa triangulação dos cartões de crédito. Próximo item. Eu estou colocando só esse trecho do cartão de crédito porque ele é o mais gritante. Essa aqui, gente, é uma nota fiscal emitida pelo André Janones. Aí vem outro detalhe que é muito pitoresco. Por quê?
Segundo a PF, o que a PF descobriu? A PF descobriu que o André Janones não só usava o cartão de crédito do Mário Celestino, como ele ainda pedia ressarcimento pelos gastos do cartão do Mário Celestino, dentro do cotão parlamentar. Passa o próximo item, Matheus, porque aí vamos ter, inclusive, a conclusão da PF, né? É o trecho, Matheus, que eu acho que é o trecho mais importante, que eu tenho que dar uma corrida. Esse é o último? Esse é o último. Então, assim, a PF traz para cá, Matheus, ela conclui justamente isso, que o André Janones, né, nessa triangulação, ele não só utilizava o assessor para pagar suas contas, como ele ainda tentava obter recursos do cotão parlamentar. Quer dizer, ou seja, e aí você tem o Boulos livrando a cara do Janones, nesse caso que é escandaloso. Então, meu caro Rodolfo Borges, o Boulos perdeu uma baita de uma oportunidade de fazer justiça. O Janones tentava conseguir um cashback ainda, né, Wilson? Não sei se esse é o termo exato. Não, é perfeito. Ainda batia. Matheus, pode colocar aí o cashback do Janones com cotão parlamentar. Janones conseguiu esse feito. Cashback de cotão parlamentar. Nunca... Parabéns, Rodolfo. Bela expressão. É isso, cashback do cotão parlamentar. Vamos publicar essa nota à tarde, a gente publica, Wilson. Eu só vou falar rapidinho, só. Assim, sobre o argumento do Boulos, que você destacou, eu sei que nada mudaria a partir do que veio, do que a Polícia Federal apresentou. Mas a pergunta que eu faria para o Boulos, se ele viesse aqui para Sabatinê, ele já anunciou que não vai vir, aqui na Sabatina do antagonista, é se à luz do que a Polícia Federal apresentou nesse relatório, nesse pedido nesse indiciamento, né, se ele mudaria o voto dele, a posição do relatório dele contra a cassação do Janones, né? Porque, assim, depois disso fica difícil, né, Wilson? Assim, já era muito complicado, a gente já falou aqui várias vezes, sustentar essa posição do Boulos, que ajudou a salvar o Janones lá no Conselho de Ética da Câmara. Depois disso aí, assim, impossível.